E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Leonardo Maica, professor Leonardo Maica, da sede Santa Felicidade. A gente vai estar hoje tratando aí da aula 4 da apostila, sobre Sócrates e os sofistas, né, pessoal? Como que a gente pode começar isso daí, né? Primeiro eu vou ter uma conversa com vocês, inicial, para a gente passar para os slides, para vocês entenderem o que está sendo tratado, né, dentro da filosofia a partir de agora. A gente tem Sócrates ali como um divisor de águas da filosofia, por ele começar a fugir um pouco de questões que envolvam a arqué, né, das coisas. Então a gente tem ali aquele período que vocês viram que estava marcado pela questão do princípio gerador, do padrão, do princípio da natureza das coisas, da physis, da arqué, daí nomes fortes dessa filosofia que nós damos como pré-socrática ou naturalista, Tales, Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, dentre outros. Né? E agora a gente tem como um nome importante na filosofia o Sócrates, né? Mas a gente tem alguns problemas e algumas questões que a gente tem que tratar quando a gente vai falar de Sócrates. Pela dificuldade de falar dele por conta de que ele não escreveu nada, né? Ele não deixou nada escrito e tudo que a gente tem dele é por intermédio do Platão, né? Mas o Platão a gente vai tratar em outra aula, né? A gente vai ter uma aula para tratar só do Platão ali e das ideias que vão vir aí do Platão por Sócrates, né? E eu vou explicar isso para vocês. Mas aí eu vou falar para vocês que eu vou estar passando para a apresentação de slides para vocês verem o que está na minha tela, tá bom? Então vamos lá. E aí, pessoal, vocês devem estar vendo a minha tela agora. Vamos para os PowerPoint. Então lá, filosofia, aula 4, Sócrates e os sofistas, né, pessoal? Para a gente falar desse período que é marcado ali do período socrático, né? A gente vai ter que começar a falar de história. É imprescindível a gente falar de história, né? Como que estava se estruturando a sociedade grega, a política, como que estava esse assunto dentro da geopolítica, né? Ali naquela região, né? Então vamos lá. A gente tem nesse período, né, que a gente vai começar a falar do Sócrates, a gente vai estar acontecendo uma das coisas que marcaram muito o período ali grego, né, que é a Guerra do Peloponeso, pessoal. O que a gente tem ali como Guerra do Peloponeso? A gente teve a divisão da sociedade grega com o conflito de Atenas e Esparta, né, sendo que envolveram a maioria das cidades ali da Grécia, né? Sendo que uns foram para um lado, outros foram para o outro, né? E durou bastante tempo essa guerra, né? E nesse período ali a gente tem em Atenas, né? Que é um local que a gente tem como configurado ali o método político da democracia, a gente tem ali uma configuração que era valorizado o debate, a, a discussão das coisas, então não tinha mais aquela percepção de você ganhar no soco as coisas. Então, assim, só ganha no soco quem não sabe retórica, né? Só ganha no soco quem não sabe dialogar, né? E a gente vai ter aí um ambiente propício, um ambiente que para surgir novas perspectivas, novos debates e novos conceitos sobre o que? Sobre a filosofia, né, pessoal? E sobre o mundo, né? Então eu vou começar aqui falando dos sofistas, né? Como a gente tem aí, pessoal, nesse ambiente que está desolado pela guerra,
e está sendo permeado por conflitos, né, a gente tem que primeiro, né, falar que para você, né, ser considerado ali um cidadão grego, né, um cidadão ateniense, você tinha que cumprir alguns requisitos, né? Não era todo mundo, apesar de a gente ter a democracia como um fator muito importante dentro da concepção ateniense, né? Alguns fatores deveriam ser considerados, né? Então, assim, quem era cidadão? Homens, né? Já adultos, crianças não participavam, mulheres não participavam, a gente tinha ali os considerados bárbaros, né, dentro da sociedade, que eram aqueles que não compartilhavam da língua grega, né? Isso é importante para a gente saber que tudo que era bárbaro era somente porque eles não compartilhavam costumes e não compartilhavam a língua grega. Só frisando isso porque é importante. E depois, né, a gente também tinha, a gente tem, apesar de ser uma sociedade democrática, a gente tem a desigualdade de a gente ter escravos, né, pessoal? A gente tem ali um cenário que é inconcebível para a gente atualmente, mas era como a democracia ali, um germe de democracia estava sendo cultivado, né? Então, com essa concepção, né, a gente tem ali uma concepção na qual eu falei para vocês que não tinha ganhar no soco, então você, eu acho que é melhor construir um estádio de futebol no meio de Atenas. Não é bem assim. Mas por quê? Não, porque eu quero. E saiu um soco. Quem ganhasse no soco ganhava as coisas. Não é bem assim. Não dava, não servia para aquela época, pessoal. Então, como que fazia? Todo mundo ia num lugar, né, propício à discussão, e que eu vou passar aqui antes de falar desses grandes pensadores que eram sofistas também, e tirar alguns preconceitos, né, e fazer vocês pensarem um pouco sobre isso, que foi uma das questões que apareceram quando foi a tirada de dúvidas no sábado, né, da semana retrasada. E vou estar falando agora da Ágora, né, que era o quê? O ambiente de discussão dentro da Grécia. Então você ia à Ágora, né, para discutir sobre as coisas, né? E você está pensando assim, pô, mas não estamos falando de Sócrates aqui? Não estamos falando? O que você está falando de Ágora? O que você está falando de Guerra do Peloponeso? O que você está falando de sofista? Então é importante entender, né, com esses fatores que a gente conversou ali no início, como ele não deixou nada escrito, né, porque ele tinha um pensamento do que as coisas, o conhecimento estava sempre se alterando, logo a gente estava pensando, matutando sobre as coisas, e escrever sobre alguma coisa era trivial, era melhor pensar sobre, né, o logos ali presente. Sócrates não valorizava a escrita, né, pessoal? Então, a gente vai ver que a Ágora, né, e o ambiente ateniense era um local propício a tirar dúvidas, né? E tirar dúvidas, quando eu digo tirar dúvidas, é questionar-se das coisas, né? E por que isso? Agora vamos começar a falar de Sócrates, né? Sócrates, né, como vocês devem saber, né, um personagem importantíssimo para a filosofia. Ele era meio debochado, né? Era meio ousado, né? No que perguntava. A sociedade ateniense, né? Dado todos esses fatores da guerra, né? Ser um período ali de haver, né? Aquele período de ouro, né? Aquele período bom da Grécia, que era a democracia, o debate, e tudo está sendo resolvido na base do diálogo, né? Esse período que é a decadência da, de Atenas, pessoal, começa a trazer alguns problemas estruturais dentro dessa democracia. Muitas pessoas que estavam nos cargos que decidiam as coisas, que estavam comandando a cidade, né, nada sabiam sobre o que estavam falando. E Sócrates foi um dos personagens que chegou ali e falou bem assim, peraí, você está falando sobre justiça, mas o que é justiça? Você está falando sobre o belo, mas o que é o belo? Né?
e logo mais eu vou estar referenciando essas ideias, né? A partir daí, né, como eu expliquei para vocês que a Ágora era um ambiente de discussão e debate, as pessoas, né, e a aristocracia ateniense precisava de representantes, né, para debater esses assuntos, né, para que, como vocês viram, como a gente tem ali, como teve o debate do professor Ângelo com o professor Taborda, né, a grande diferenciação ali mencionada por Hannah Arendt dentro da antiguidade de vida particular e vida pública, né, a gente tem essa concepção do quê? De vida pública como viver ou governar ou decidir, debater para o bem comum, né? Só que aí a gente começa a gerar um grande problema, porque as pessoas começavam o quê? A pensar nos seus interesses. E aí começa a ter um grande problema, né? E que Sócrates vai ser um personagem fundamental para questionar sobre essa questão, né? Como eu falei para vocês, né? Para debater, tem que saber debater. E debater é uma coisa que sofistas sabem bem, assim como filósofos sabem bem, né? Para início, né, a gente tem que entender que debater em filosofia tem o nome, se dá com o nome de retórica, né? Retórica, né? Diálogo, né? Retórica seria a palavra mais correta. E a partir disso a gente vai ter pessoas que se diferenciam nessa sociedade ateniense, né? E começam a ensinar em troca de dinheiro, né? Um deles que eu trago para vocês, um grande representante dos sofistas, é o Protágoras, né? Ele vai ter ali, como vocês podem estar vendo, a questão dele onde ele tem nascido, a data, mas o pensamento inicial dele, que é importante para vocês começarem a estruturar ali essa ideia que o homem é a medida de tudo que existe, ou o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a ideia. Então, me pergunto, mas o que é isso? O que é isso? É um antropocentrismo, né? É uma questão, um orgulho, é um método de pensar excludente. Vamos ver isso. Essa concepção, né, segundo o Protágoras, ele tinha base na questão relativista. Relativismo, pessoal, é você considerar que dependendo do ponto de vista a coisa pode ser certa, a mesma coisa pode ser certa, ser verdadeira, né, ou ser falsa, entendeu? Relativizar. Vamos dar um exemplo. O que é justiça, né? Daí ele vai perguntar, mas o que é justiça? Ele vai perguntar, não, peraí. Justo é você retribuir o seu a sua falta ou o que foi feito a você da mesma forma. Daí chega o Sócrates lá e fala assim, não, mas ele prova por A mais B que justiça não é isso. Daí a pessoa fala, não, justiça é isso. E acaba negando a primeira. A gente começa a ter o quê? Relativizar. Vou melhorar esse meu exemplo. Pode ter ficado confuso. Chego para você e pergunto: matar é certo? Aí você me diz, não. Daí passam uns dias, acontece alguma coisa que envolva você e fala bem assim: alguém, sei lá, comete alguma injustiça contra você e você fala assim: não, agora matar é certo, matar é correto. Por quê? Porque você relativizou. Em determinada situação, matar era ruim, era falso, era uma falsidade, né? Não era certo. Em outra, você admitiu que aquilo era verídico, era verdade, era permissível, né? Então você começa a relativizar, né? Começa a ver que, dependendo do ponto de vista, pode tudo estar certo,
Não existe verdade, não existe mentira. E daí você vai perceber, mas qual que é a diferença do sofista para o filósofo? Você vai estar perguntando assim para mim. Qual que é a diferença? A diferença é que a filosofia ela tem uma, uma relação, né, como a gente viu, né, na etimologia da palavra, é, é, filosofia, né, um amor fraternal pelo conhecimento. Você tem o quê? E as coisas têm que ter verdades e falsidades. Ou uma coisa é verdade, uma coisa é mentira, uma coisa é falsa. Então, a gente tem essa principal diferenciação. Sofistas que acreditam que tudo é relativo e tudo é verdade, e os filósofos que ali estão como representantes importantes de uma procura, né, de uma busca pela verdade das coisas, né, essencialmente. E também ali embaixo gosto de falar ali sobre o subjetivismo, né, que ele vai falar que algo pode ser verdade para mim e não ser verdade para você, entendeu? Então isso começa a gerar grandes problemas, né? Ou uma coisa é verdade ou uma coisa não é. Não tem como ser não ser, né? Espero ter sido claro nessa questão, né? Sobre a questão do que fazia sofistas. Sofistas cobravam, resumidamente, sofistas ensinavam a arte da retórica e ensinavam você estar certo, não é, é, defender a verdade, né? E aí a gente começa a ter esse conflito do que era para bem público começa a ser usada para o bem privado e começa a se deteriorar essa sociedade grega, né? Sociedade ateniense que a gente tem firmada, né? E daí a gente vai finalmente falar do Sócrates, né? Essa foto ilustre que vocês já devem ter visto, né? Agora sobre depois da condenação, né, depois do livro que se dá como nome Apologia, né, depois do julgamento de Sócrates, ele vai com seus discípulos para a masmorra e começa a falar sobre a questão da alma, na obra que se denomina Phaedon, né, a imortalidade da alma, né, e que vai dar pano para manga aí nas próximas filosofias, né, pessoal? Tá? Eu vou voltar, né, agora para vocês verem, para a gente trocar uma ideia sobre o Sócrates e sobre o papel dele dentro da filosofia, contando o que ele fazia dentro dessa sociedade. Então vamos lá. E aí, pessoal? Então, o Sócrates, ele tinha uma mania, né, e um método muito controverso dentro desse início da filosofia. Ele era um grande valorizador, né, ou tudo que a gente tem, né, por intermédio do Platão, que remete ao Sócrates, né, tudo que está na boca do Platão, está nas obras platônicas, a gente tem como personagem, a maioria, personagem, o Sócrates debatendo com alguma outra pessoa. E essa outra pessoa normalmente são sofistas, né? Ou pessoas de grande poder, né? Da aristocracia ateniense, né, pessoal? Então, assim, a partir disso, Sócrates, a gente tem alguns nomes aí que são que vão, né, cair, né, no vestibular, né, que é o Hípias maior, né, Hípias, um sofista também, né, é, que vai estar dialogando, que o diálogo é a forma em que o gênero literário dentro da filosofia começa a nascer. Diálogos, né? As pessoas, duas pessoas trocando ideia, que como eu estou com vocês, né, como eu preferi remeter essa aula, trocar uma ideia, olhar para vocês, né, apesar de ter essas situações, né, de estar de longe, né, não estar presencialmente, e trocar uma ideia. Vou perguntar para vocês agora, se eu tivesse alguém online, sobre o que é justiça. Você vai estar me dizendo sobre justiça, mas aí eu falo, não, peraí, justiça não é isso. Ou o que é o belo, o que é o bem, o que é o amor, o que é qualquer coisa referente a essas ideias que vão estar sendo
abordadas nesse primeiro período. A partir dessa concepção, né, Sócrates vai nas suas ideias, né, porque a gente não pode falar que tem uma doutrina socrática, né, a gente tem tudo uma questão, uma vertente filosófica, né, que é abordada ali nos textos do Platão, mas não tem nenhum tratado sobre alguma coisa. Então, assim, no início, você tem diálogos, né, a gente envolve ali um interlocutor, né, e o Sócrates está perguntando essas coisas que eu falei para vocês, questionando, né, e normalmente quando ele questionava, ele não questionava a gente, qualquer um na rua, ele questionava pessoas que estavam em cargos altos na sociedade para saber o que era justiça, o que era o bem, o que era o belo. E aí ele começou a desagradar uma série de pessoas, né? Ele, na sua obra, né, que se intitula Apologia, Apologia a Sócrates, né, a defesa de Sócrates, ele está sendo acusado de negar os deuses da cidade e também, né, deturpar ou instruir erroneamente as crianças, né, a juventude na Grécia. Justamente porque quando ele chegava em alguém assim, e falava assim, não, a mesma coisa que eu chegar para algum líder de Estado e perguntar assim, não, mas o que é política? E o cara não sabe responder. Aí você fala assim, mas como assim? Como uma pessoa que está gerenciando uma cidade ou gerenciando a Grécia pode estar ali, sendo que ele não sabe o que é justiça, ele não sabe o que é política, ele não sabe o que é o bem. A gente começa aí uma estruturação do que? Do que vai se dar como filosofia, né? Como debate e o diálogo, né? A gente vai ter marcado nessa época, né, alguns períodos que são interessantes de entender, que a gente vai estar falando do Platão também, né, porque não tem como falar de Sócrates sem falar do Platão, justamente por essa falta de material, né, do próprio Sócrates. A gente tem o período da juventude, né, ou o período socrático, que a gente diz, que são diálogos que tem uma característica apoerética, né, apoereses, né, dentro do gênero. O que seria a apoereses? Seria a inconclusão, né, ou a falta de saída para as coisas. Quando eu questiono o que é o bem, ou o que é o mal, o que é a justiça, o que é o belo, normalmente eu chego no final da obra do próprio Sócrates sem uma conclusão definitiva, né? Tem mais uma ambição do que de você provar que a pessoa que está falando que sabe, não sabe. Então a gente começa ali a entender que o só sei que nada sei é mais uma questão de eu saber eu saber que eu não sei, mas eu também não dizer que eu sei sobre aquilo que eu não sei, né? Então eu vou repetir para vocês entenderem. Mais certamente é a ideia do que? De você, da ideia de só sei que nada sei, não ser a ideia de você não saber nada, mas de você, daquilo que você não sabe, você não tratar sobre isso, você não afirmar que sabe sobre isso. Então aí começa a se vir os jargões, só sei que nada sei. Não, novamente, daquilo que eu não sei, eu não falo que sei. Ponto. E a partir disso, muitas pessoas começam a se desagradar com essa situação de Sócrates debulhando todo mundo, né, mostrando, né, para todo mundo que não sabe, né, sobre essas questões, e ele é levado a julgamento, né, em virtude dessa ideia, ele está tratando sobre coisas que estão acima do céu e embaixo da terra, né, que na obra dele vai estar sendo tratada, né, é bem assim que está sendo escrito lá. Tá? E ele vai estar sendo julgado, né, condenado à morte, sobre esse aspecto de corromper a juventude, pois as crianças, né, os jovens que viam ele, por uso da ironia, questionando grandes poderes ali e fazendo com que a pessoa não tenha saída, né, as pessoas começavam a repetir, os jovens começavam a repetir essa essa conduta, e daí começou aqui, houve uma perseguição política para com o Sócrates, né? Daí a gente tem ali o Platão, né, como representante, que nem eu disse para vocês, né, desses períodos, né? O segundo período é um período de maturidade já, né, que a gente vai ter
alguns diálogos ali sobre o mundo das ideias, né, do Platão, que vai estar sendo usado Sócrates, né, que vai estar sendo tratado mais a seguir, né, e os diálogos de velhice, né, que daí a gente vai ter ali a ideia do próprio Platão ali se contrastando com o do Sócrates, né, e a gente tem várias controvérsias, né, mas assim, a princípio, né, e sobre Sócrates e os sofistas é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido todos esses pontos, né? Aquela revisão rápida, sofistas, aqueles que ensinam por dinheiro, com relativismo, sem compromisso com a verdade. Filósofos, aqueles que perseguem o conhecimento sem ter uma garantia de que vão alcançá-lo, mas sempre o buscando. Lembrando que Sócrates, quando fala, só sei que nada sei, ele está querendo dizer que do que ele não sabe, ele também não fala que sabe, né? E só pode aprender as pessoas que sabem aquelas coisas que elas não sabem, e elas podem, assim, procurar, né, esse conhecimento, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a quarta aula de filosofia comigo, né? Segunda comigo, né? Quarta aula do curso de filosofia, né? Do módulo de filosofia. E fico à disposição nas dúvidas que venham surgir, né? Sobre sofistas, sobre a filosofia, sobre Sócrates. E agora a gente vai tratar nas próximas aulas aí do Platão, né? Que é uma figura importante e mais característica. A gente vai começar a ver o mundo das ideias, né? E, e toda a questão temática que é de grande importância para o ensino de vocês aí de filosofia. Me despeço de vocês, pessoal. Fiquem bem, se cuidem e, se puderem, fiquem em casa. Tchau, tchau.